Bom, boa tarde, gente. Bem-vindos mais uma vez ao podcast da DUSP. É um prazer recebê-los de novo. Espero que vocês estejam gostando. A gente está tentando trazer sempre temas de interesse da comunidade, dos docentes, dos filiados. Hoje a gente tem o prazerzão de receber o professor Billy Malaquias, da FEFELESH, para falar sobre ações afirmativas. Comigo está o Marcelo. Pessoal, prazer estar com vocês novamente, mais um encontro do nosso podcast. Billy, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, um prazer recebê-lo aqui para conversar sobre um tema que para a gente é muito caro, muito importante. E online temos também o Elvio. Tá bom, olha pessoal, tudo bom? Satisfação estar aqui de novo. Vamos fazer uma entrevista com um camarada especial, o que é o Billy Malaquias. O Elvio que fez essa ponte, quero agradecer também o Elvio. Vou passar então para o Billy se apresentar, por favor, Billy. Olá, eu sou... Bom, acho que a primeira surpresa é que, na verdade, eu sou Antônio Carlos Malaquias. Sou Billy Malaquias, principalmente fora da universidade. Eu acho que um pouco no meu ativismo, né? E é um ativismo social, até mais do que étnico-racial, e já ao longo de alguns anos eu trabalho, quer dizer, eu me apresento dessa forma como Billy Malaquias, porque é como a maioria das pessoas me conhecem. Né? Então, eu sou geógrafo de formação, como eu disse, sou ativista social, sou um educador, trabalho no CERT, que é uma das principais organizações negras dos últimos 30 anos no Brasil, dos últimos 35 anos, está entre uma das principais. Sou também coordenador na verdade, eu sou um consultor da Fundação Carlos Chagas, onde eu coordeno uma etapa dos concursos públicos, especificamente os que são relacionados, quer dizer, a parte que é relacionada as comissões de heteroidentificação e toda a política que envolve essa atuação das heteroidentificações, né? Que desde 2017, pelo menos, a Fundação vem realizando concursos federais, em que essa é uma pré-condição. Então, atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado na geografia, na FEFELESH, sob orientação do professor Manuel Fernandes. Tive a felicidade de ter aí na minha arguição o professor Elvio. E eu estou aqui um pouco para falar dessa um pouco. Né? Na verdade, talvez seja muito mais refletir um pouco o que é a política de reserva de vagas, porque eu tenho a impressão que, para além da política, todo o processo que antecede a efetivação da política é algo que nos permite repensar o Brasil, rediscutir o Brasil a partir das coisas mais originárias da nossa formação. Então, o debate das relações étnico-raciais para mim, algo que nos permite ter uma compreensão sobre o Brasil dos mais diferentes aspectos, né? Desde os seus aspectos institucionais, porque uma coisa é a gente pensar uma reivindicação por vagas de natureza fenotípica num país que se reconhece como miscigenado, majoritariamente miscigenado. E, obviamente, que isso traz uma série de complexidades, eu acho, para o debate, e que são complexidades assim ordinárias, é uma complexidade da própria nação brasileira, entendeu? Mas que precisa de determinadas superações para que a gente consiga superar e alcançar eficiência nessa política pública, né? Que eu entendo que é uma política pública para além da dimensão afirmativa, né? Portanto, de representatividade, o que ela possibilita mesmo de mudança, né? De mudança
na mobilidade social das pessoas, na formulação de ideias interpretativas do país, numa ampliação da diversidade. Então, eu acho que eu tenho a impressão que este debate ele é importante por conta disso e por conta de todos os melindres que circundam este debate, né? O debate das relações étnico-raciais no Brasil é um debate bastante melindrado. Billy, então, vamos começar, acho que do começo, pode ser, né? Eu queria... Desculpa, eu estou tomando a liberdade de te chamar de Billy. Fica tranquilo, fica tranquilo. Acho que nós todos vamos assim mesmo a conversa toda. Agora não tem mais jeito, né? Perfeito. Billy, queria te pedir para começar do começo, então, né? Para você tentar explicar para a gente por que das ações, por que da reserva de vagas, né? E por que... Acho que a gente pode começar daí, né? Por que das reservas de vagas? Olha... a ideia central por detrás da reserva de vagas é o reconhecimento de que a gente vive num país que é desigual e racista. E eu acho que é super importante a gente ter a compreensão dessas duas pertenças. Uma coisa é a desigualdade, e normalmente quando a gente fala que o Brasil é desigual, não há nenhuma contestação em relação a isso. As evidências, elas são demasiadamente históricas, passadas e contemporâneas, então ninguém tem dúvida de que o Brasil é um país desigual. A dúvida é se o Brasil é um país racista para muitas pessoas, ainda que existam evidências na mesma proporção. E há todo um debate, e eu acho que é um debate do qual a população negra participa de uma forma subalterna e tardiamente, de disputa pelos espaços de poder e de legitimação. Então, o processo de inserção da população negra no Brasil é um processo de várias superações. O primeiro, apesar de tantos anos, né, do trabalho centenário escravizado no Brasil, ao final deste trabalho, você não se reconstituir ou não ser reconhecido como um sujeito do trabalho. Aí você é preterido em relação do trabalho. Você é descrito como alguém que não é adaptável ao trabalho. E aí você busca elementos, e aí fenotipicamente, que possam substituir isso. Então, à medida em que a gente vai produzindo toda uma compreensão do país, a partir dessas noções de trabalho, de prestígio social, que no caso de uma sociedade capitalista advém exatamente da sua forma de se inserir no mundo do trabalho, quem entra tardiamente, entendeu? Sai em desvantagem. E quem acumula desvantagem de estigmas e de estereótipos que são reproduzidos porque eles trazem vantagens. E aí tem uma coisa que eu acho que é bem bacana da gente pensar, né? Na maioria das vezes, as pessoas negras, os ativismos, hoje os NEABs, ou seja, quem faz um debate das relações étnico-raciais sempre traz uma dimensão, uma ideia de vantagem e de privilégio. E essa ideia de vantagem e de privilégio não está relacionado ao indivíduo em si. Está relacionado a uma dimensão estrutural de sociedade. Então, a manutenção da estratificação de pessoas é lucrativo para o capital. Se eu posso pagar para que pessoas negras, para que mulheres, exercendo a mesma função, recebam menos, eu estou lucrando nisso. E nós estamos falando de uma produção de riqueza secular, da qual não há uma participação da população negra, compatível com o seu contingente de pessoas no conjunto da população. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente não pode pensar as ações afirmativas, a importância dessas políticas, desassociado, entendeu, da história do Brasil. Então, há uma produção estrutural da desigualdade e há uma produção estrutural do racismo, né? Então, a primeira questão num primeiro momento, eu acho que é isso. Alguns autores, talvez um dos pioneiros, acho que nesse debate, não da denúncia do racismo, mas de tratar isso de uma maneira estrutural, fugindo de um modelo que era um modelo
em que tratava a desigualdade de cor e raça como um resíduo do escravismo. Quer dizer, um cara que vai romper com isso, um dos primeiros a romper com isso, é o Carlos Rosenbaum, o professor Carlos Rosenbaum. E ele vai dizer o seguinte: olha, para além da ideia, para além daquilo que se traz como herança do escravismo, a produção do racismo produz vantagens. E os negros são inseridos num ciclo de desvantagens por conta daquilo que é acumulado, entendeu? Na sua participação na sociedade. Então, quando o movimento negro, de uma certa forma, consegue elaborar essa teoria, ou seja, compartilhar com Carlos Rosenbaum e outros intelectuais, outros, inclusive, o próprio Florestan Fernandes, Clóvis Moura, ou seja, há uma infinidade de pessoas que se depararam com isso e passaram a tratar o racismo no Brasil como algo que não era meramente cultural. Então, ele demonstra a existência de vantagens que são adquiridas a partir da manutenção dessa desigualdade. Quer dizer, e o movimento negro ele vai reivindicar durante todo o processo e a gente poderia dizer anteriormente a ele, né? A gente poderia que é uma outra forma de como o racismo se manifesta, pelo apagamento da participação das pessoas negras. Então, a gente assiste os filmes que versam sobre a ditadura e aí, como ativista falando, né? Embora a gente reconheça a importância, a qualidade dos filmes e dos documentários que são produzidos, mas é como se não existissem pessoas negras participando deste processo. E também a gente não enxerga essas pessoas negras no processo, no debate de redemocratização do Brasil. É como se não existisse participação. E aí, as coisas todas que são produtos dessa luta política, né, que demarca a segunda metade do século XX, principalmente, com a participação dos movimentos negros contemporâneos, então isso tudo é quase que inexistente. E aí, à medida em que as conquistas democráticas, constitucionais se efetivam, elas parecem muito mais concessão de governo e algo que é dado por uma classe política que tinha a compreensão disso, e não pela luta, e não também pela luta do ativismo social. Então, essa ideia de participação, ela continua inexistente. E a Constituição, ela traz os elementos constitucionais que possibilitaram essas reivindicações afirmativas. A gente discute aqui, né? Estamos fazendo esse debate para pensar um pouco a reserva de vagas, mas as ações afirmativas, e talvez a que mais tenha, e isso é um impacto na América do Sul, né? Quando a gente tem reuniões com os movimentos negros de diferentes lugares da América do Sul, as pessoas dizem que o movimento negro brasileiro é altamente avançado, porque ele conseguiu, por exemplo, ter uma política afirmativa que repensa a educação no país. E ao repensar essa educação no país, o que ele está dizendo, o que ele está solicitando, é que esta participação seja representada no material didático. E o impacto disso, que tinha na educação básica o foco, se estendeu para o ensino superior. Esta é uma das primeiras conquistas afirmativas que a gente poderia dizer desde a Constituição de 88, colocada em prática, ainda que a implementação não esteja no plano daquilo que a gente entende de satisfatório. Mas vejam que é desta lei que o debate do Estatuto Racial se configura. E a partir da instituição do Estatuto da Igualdade Racial, você tem a instituição das leis de reserva de vagas na universidade e de reserva de vagas em concurso público. Então, de uma maneira, assim, pensando um pouco como isso aparece hoje, aparece por conta disso. Quer dizer,
E por que se reivindica as ações afirmativas? E por que existe uma certa veemência nessa reivindicação? Entendeu? Essa veemência é resultado da desigualdade estrutural que a gente tem em todos os setores da sociedade brasileira. Não é uma desigualdade localizada. E o racismo, ele se manifesta mesmo nessas políticas afirmativas. Hoje, é muito engraçado que a gente vê recorrentemente setores, né? Setores da universidade, setores do governo, setores da política, tratando a reserva de vagas e tratando particularmente as comissões de heteroidentificação como uma aberração. E o que é mais estranho é que quando o ativismo negro pensa numa política de cotas, ele jamais poderia supor que porque nós temos no Brasil uma ideologia, algo que valoriza o branqueamento. Então, o ativismo jamais poderia supor que haveria hipocrisia de uma autodeclaração não verdadeira, não falsa. Mais do que criticar as comissões de heteroidentificação, deveria ser criticado, no meu entendimento, entendeu? Essa hipocrisia das pessoas se autodeclararem negras, entendeu? E eu acho que não há nenhum problema na autodeclaração, desde que ela não seja com a finalidade de reserva de vagas. A autodeclaração é uma reivindicação do ativismo negro. Eu tive a felicidade de participar de um processo do qual o professor Elvio também participou, e na construção de pensar o acesso de vagas, né, de ter comissões que pudessem avaliar e observar os candidatos autodeclarados negras e negros para acesso na pós-graduação, uma das coisas que eu disse, e que é algo que eu também levei como uma metodologia, não como uma metodologia, mas como um princípio para a Fundação Carlos Chagas, que é um dos lugares, que é o lugar onde eu coordeno essa etapa aí de heteroidentificação, as comissões, que a autodeclaração era uma reivindicação do movimento negro. O movimento negro sempre declarou sempre solicitou que as pessoas, que ao invés de você heteroidentificar, as pessoas se autodeclaram. E essa autodeclaração tem mudado, se não, né, as taxas de natalidade e de fecundidade, mas tem mudado a demografia autodeclarada da população brasileira. O que faz com que o país, hoje, tenha uma outra representação diferente da que ele tinha antes. Então, nós defendemos a autodeclaração, reconhecemos a importância dela, entendeu? Agora, é um país em que não existe brancura, mas existe branquitude. E são duas coisas distintas. Então, hoje é muito cômodo as pessoas falarem, não, mas eu não sou branco. De fato, para padrões internacionais, não. Mas dentro do Brasil, o seu tratamento não é um tratamento de pessoa que é discriminada pela fenotipia. Uhum. Billy, posso entrar mais a fundo nessa coisa da heteroidentificação? Esse é um assunto que eu mudei de opinião com o tempo, eu queria saber de você também. Eu tinha, por experiências que eu não quero tratar, mas experiências pessoais, de pessoas próximas minhas, a minha opinião sobre acho que se eu entendi o que você falou agora, era alinhada com o que você disse, de um modelo de autodeclaração. É importante ter cotas, mas é importante também que seja autodeclarado, porque tem algo, assim, vou expor, vai. A minha questão é, eu conheci pessoas que se identificavam como negras e foram rejeitadas num concurso de autodeclaração. Isso não foi bom para elas. Elas estavam num processo, como bem você falou, né? Tem um processo de autoidentificação, né? Que com o tempo e tal. E o fato da heteroidentificação ter negado a condição de negritude dela foi bem
ruim para essa pessoa em específico. Então, eu achava e eu defendia que tinha que ter cotas, mas que deveriam ser autodeclaradas. E a experiência da USP me fez mudar um pouco de opinião, porque o que aconteceu aqui, essencialmente o que me fez mudar de opinião foi a quantidade, Billy. Eu tinha para mim que era uma quantidade irrisória de pessoas que estavam, vamos dizer assim, fraudando as cotas, e que por ser uma quantidade muito marginal, faria mais sentido abrir um processo administrativo, uma coisa a posteriori. Mas os números não têm mostrado isso, né? O que aconteceu, pelo menos o que chegou em mim, é que os processos de cotas na USP para estudantes é uma quantidade razoável de pessoas que tentam fraudar, né? Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Então, tomando como experiência esse trabalho na Fundação Carlos Chagas e este momento aí de apoio ao primeiro processo de reconhecimento, né, de reserva de vagas no Departamento de Geografia. Eu, por exemplo, não acho que o papel da comissão é identificar fraude. Eu não vejo dessa forma. Quando eu digo que é importante a gente valorizar a autodeclaração, é importante que a gente também saiba que muitas vezes a autodeclaração pode ser resultado pelo menos de duas coisas. A má-fé, que eu acho que não é papel da comissão. O papel da comissão é identificar com metodologia, com entendimento do racismo no Brasil, quem é destinatário da política pública, né? Mas existe também no Brasil a falsa percepção da realidade. E essa falsa percepção da realidade tanto acontece com pessoas de pele escura, eu acho que vocês já devem ter convivido com isso, de pessoas de pele escura, retintas como eu, que vão se dizer pardas e algumas vezes até brancas. Porque as pessoas negam, por conta de todo um histórico de sofrimento e de discriminação, a sua própria aparência. E da mesma forma, existe hoje, e sobretudo com essas políticas que ampliaram o acesso das populações pobres, pretas e indígenas no interior da universidade, entendeu? Uma outra matriz de reconhecimento. E por isso é importante que a gente tenha comissões de heteroidentificação que sejam formadas por pessoas que sejam estudiosas do tema, mas não só. Porque o racismo não é praticado só pelos estudiosos, ele é praticado, o racismo, as discriminações, no cotidiano. Então, eu preciso ter pessoas preparadas para identificar quem é alvo ou não da discriminação racial pelo fenótipo. E este alvo é que é, para mim, o destinatário da política pública. Tanto que parte do treinamento eu faço algo, e hoje sei que isso é até, em certa medida, inadequado, embora eu ainda continue fazendo, porque eu tento demonstrar que a percepção, muitas vezes, de quem é negro pode não ter apenas na cor o seu elemento de heteroidentificação. Então, eu mostro foto de pessoas albinas com traços que as pessoas chamam de negroides, né? Eu não gosto muito dessa denominação, porque eu acho que no Brasil a gente racializa os traços. É como se todas as pessoas negras tivessem um nariz chato como o meu, e quando você está em Macapá, por exemplo, está no Maranhão, por exemplo, isto não é uma realidade. Os negros possuem narizes afilados, alguns são até de ascendência moura, então, portanto, não tem a mesma fenotipia negra que predomina no Sudeste e numa parte do Nordeste brasileiro. E boa parte dos lábios grossos, dos narizes achatados, presentes na fenotipia do brasileiro, são também pancararus, são também chavantes, né? Então, a gente tem um universo de racialização que chega no limite dos traços, né? Mas como a leitura de quem é e não é uma leitura social,
as manifestações do racismo, da discriminação, são quase que um acordo, né? Como diria a professora Cida Bento, é quase que um pacto, entendeu? Que vai dizer quem é e quem não é, e em que circunstâncias é e em que circunstâncias não é. Então, a gente lida com essa realidade. Então, tendo esta compreensão, eu tenho por mim que a gente precisa observar a fenotipia em relação ao racismo, às situações de racismo. É assim que eu oriento as equipes que trabalham comigo, é assim que eu orientei, não sei como está sendo conduzido agora, o processo que aconteceu no Departamento de Geografia. Porque nós não estamos, de verdade, olhando para o fenótipo. Ninguém tem dúvida que eu sou preto. E muitas vezes se atribui aos pretos, né, um desejo de querer empretecer, que é até uma fala do ministro, né, Barroso, né, que a função da política pública é do enegrecimento dos órgãos. E esse enegrecimento pode ter várias compreensões, né, várias compreensões. Mas veja, os pretos, o problema dos pretos é estrutural, porque os pretos também são subrepresentados em termos de acesso às universidades, de acesso ao serviço público, eles também são subrepresentados dentro dessa categoria negra, com um ingresso maior de pardos, né? E esse limiar de que se a pessoa se autodeclarar, e como eu valorizo a autodeclaração, porque isso também pode se constituir numa armadilha, em mais uma das ambiguidades que caracterizam as relações raciais no Brasil, entendeu? As pessoas aprovam, mesmo que a pessoa não seja alvo de discriminação racial pelo fenótipo. A gente viu recentemente uma reclassificação que professores aí da FEFELESH fizeram em relação ao seu pertencimento étnico-racial. E a professora Maria Helena Chauí foi bem interessante. Ela falou, olha, eu não sou uma pessoa branca, mas eu não sou destinatária da política pública. É óbvio. E assim, a maioria dos professores que assumem os cargos nas universidades públicas. No Brasil, de uma forma geral, e na USP em particular. Qual idioma? Oi, ligou aqui. Desculpa. Imagina. Então, o que a gente tem? Obviamente que isso não é uma situação simples, porque traz as situações que você trouxe, Márcio. Do ponto de vista individual, sim, a gente tem problema, mas qual política é de verdade avaliada do ponto de vista da sua individualidade? A política ela precisa trazer resultados significativos no âmbito da política pública. E isso pressupõe uma margem de erro. Não existe política pública que seja 100% eficiente. Então, a gente precisa trabalhar com uma margem de erro, a gente precisa ter uma compreensão que esta política, reivindicada pelo ativismo, ela busca corrigir, entendeu, as desigualdades, enfrentar o racismo e superar. E do ponto de vista também do que é bibliografia clássica sobre isso, no Brasil prevalece o preconceito de cor, prevalece o preconceito de marca, né? Se a gente for considerar os estudos do professor Horácio Nogueira e de uma escola paulista aí, de sociologia, que vai definir isso como critério. A gente tem uma atualização disso. Eu próprio falei do próprio Carlos Rosenbaum, que vai atualizar isso. Sim, existe preconceito, mas existe também a discriminação. Porque o preconceito ele pode ser manifestado de maneira consciente e inconsciente. Agora, a discriminação é sempre objetiva. Ela tem por detrás dela, na maioria das vezes, a possibilidade de conferir vantagem para uma pessoa ou para um grupo. Então, isso precisa ser desestruturado, entendeu? E no momento de desestruturar isso, pode ser, sim, que sejam cometidos erros. Mas existem mais acertos do que erros. Assim como você se surpreendeu com a quantidade de pessoas que se autodeclara sem que você reconheça, né? Então, para você diz, olha, eu olhei e vi que é bem maior do que eu imaginava, entendeu? Agora veja que essa é uma percepção individual, é sua. Será que numa comissão a sua percepção prevaleceria em relação aos demais? Entendeu? Daí a importância da gente negociar um pouco essa compreensão. Tentar entender. Isso não é um processo
simples, automático, e bater o olho e já era, entendeu? Existem percepções. Como eu tenho coordenado isso, pelo menos desde 2017, eu, às vezes, tenho uma equipe com pessoas que têm 20 anos. A percepção que essas pessoas têm de pertencimento fenotípico, né, o reconhecimento de quem é negro e de quem não é negro, é diferente do meu, pô. E eu estou falando de algo que é geracional. E por quê? Porque o movimento negro nos anos 70 bate a ideia, a gente já deve ter escutado isso. Não, negro é, como é que é? Preto é cor e negro é raça. Veja as ambiguidades. O movimento negro, que está tentando desracializar o processo, diz que ele se reconhece como negro, mas ele diz preto é cor e negro é raça. Ou seja, a gente tem, no mínimo, aí um paradoxo. Porque eu estou querendo desracializar e estou dizendo que negro é raça. Ainda que eu confira a esta categoria uma dimensão política. Entendeu? Estou politizando, mas eu estou reforçando a ideia de raça aqui. Correto? E negando o preto. E está negando o preto porque essa é uma classificação que vem do Estado. E o movimento negro é de ruptura, num determinado momento, com o Estado, numa primeira etapa. Hoje está dentro do Estado, de uma certa forma. Mas nem sempre foi assim. Então, você cria a ruptura e cria um entendimento. E atravessa os anos 70, os anos 80, os anos 90, né? O início dos anos 90, dizendo que preto é cor e negro é raça. Aí chega movimentos, entendeu? Aí chega o rap, chega os Racionais, chega o DMN, chega uma molecada, chegam os caras jovens, entendeu? Que vão ressignificar a cor preta. Entendeu? Vou dizer, não, gente. Não, eu sou preto, eu não sou negro, não. Ainda que se diga, isso tem inspiração nos Estados Unidos, e que tenha. Porque o movimento negro tem inspiração no Steve Biko, entendeu? Então, que tenha. O que a gente está discutindo aqui é que as categorias, elas são fluídas. E mesmo antes das cotas, elas já eram fluídas. A gente, quando estuda a história do IBGE e da classificação racial, o que a gente percebe é a função das categorias em relação aos momentos em que elas são criadas. Hoje, a categoria ela tem uma função social de promoção da igualdade, mas ela já teve função social. A primeira classificação racial do IBGE, entendeu? Ela não tem a conotação racial. Ela tenta identificar quem é livre e quem é escravo, para defender os que são livres. Entendeu? Então, tanto quanto hoje a reivindicação do movimento negro é inclusiva, tanto quanto porque entende isso como uma categoria social, entendeu? Não é a primeira vez que se usa. Esse uso não é pioneiro, ele não é inédito na história da classificação racial brasileira, entendeu? Mas ele problematiza porque, de alguma forma, ele afere a chance, a possibilidade de mobilidade social. Isso no plano dos concursos públicos. No plano das universidades, aí eu vou entrar em algo que não é diretamente o que eu estudo, mas é a minha percepção. Na universidade, até mais do que no concurso público, seja para os cargos docentes, seja para o ingresso como estudante na graduação, na pós-graduação, existem outros dois conceitos que são tão colocados. É o conceito de mérito e é o conceito de prestígio. Entendeu? E isso problematiza e dificulta na universidade muito mais do que nos concursos públicos. Eu não estou dizendo que o concurso público não seja complexo, mas estou dizendo que na universidade determinados valores que a reserva de vagas problematiza, tensiona, entendeu? Cria situações ainda muito mais difíceis e mais complexas e mais melindrosas do que aquelas que a gente encontra no concurso público. Os concursos públicos, muitas vezes, não reconhecem pessoas, entendeu? E essas pessoas nunca viram manchete, capa de jornal, não viram tema das revistas, das mídias, entendeu? Porque não está vinculado àquilo que se entende que é prestígio, que é mérito, entendeu? Ao qual a população negra não é entendida. Não tenho ainda o resultado, não posso dizer
até, né, um certo desconhecimento, mas me causou estranheza a professora que não foi aprovada, mesmo depois de ter sido aprovada. Entendeu? E eu não me lembro, obviamente que eu não tenho, talvez, a experiência, se vocês são docentes da universidade, mas eu não tenho essas experiências, não tenho esse acompanhamento do concurso como vocês têm, mas eu desconheço, entendeu? Quem tenha recorrido desqualificando a pessoa da maneira como ela foi desqualificada, entendeu? E a maneira rápida como a universidade acolheu isso. Pô, essa é uma situação racial. Entendeu? Então, para quem é de fora, e veja o que aconteceu, veja a mídia que isso ganha, veja os debates que isto provoca, e até pelo ativismo, até por ser reconhecido como alguém que debate isso, e até também pela descrição, pô, eu conheço professores, amigos da universidade, amigas da universidade, entendeu? Recentemente conversei com uma professora muito famosa da universidade, que inclusive é uma das especialistas em alguns desses recortes de relações étnico-raciais, e ela estava indignada não com este processo, mas como o debate se dá, a negligência, porque o debate se dá de uma maneira negligente, ele não é encarado de frente, ele não é problematizado, ele é uma tarefa. E como existe, né, as linhas de pesquisa, as afiliações, as filiações, existe todo esse conjunto que é também, no meu entendimento, corporativo. O ingresso, quando as pessoas tentam ingressar para as vagas docentes, as estratégias que dificultam o ingresso dessas pessoas são mantidas. Se a vaga é de 20%, eu só abro uma vaga. E aí pronto. Eu não estou negando porque porque a gente não adotou a política. É porque eu não tenho vagas para contemplar isso. E na competência e na concorrência, esta pessoa é menos qualificada do que a outra. Então, esse estigma da menor qualificação, ele é reproduzido frequentemente. E o caso dessa professora da faculdade aí de letras, entendeu? Evidencia todas as etapas, tudo que a gente estuda sobre o que é preconceito, discriminação, racismo em espaços institucionais. Professor, eu tenho bastante interesse da gente elaborar um pouco mais sobre as deficiências da reserva para docentes. Queria só passar aqui o Elvis, que levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Sim, eu quero. Mas primeiro eu já reconhecia que, de novo, eu estou aprendendo com você. Aliás, devo te chamar de seu Antônio agora? Para com isso, Elvio. Mas, então, bom, quero dizer de novo isso. Nossa experiência conjunta sempre foi muito rica. Aprendi muito sempre com você. Entendeu? Lembro que foi a primeira vez que eu escutei desracializar as relações, foi com você. Não é? Mas agora eu não sei, se eu vou te perguntar uma coisa, eu não sei se vai te oportunizar, aprofundar essa reflexão que você está fazendo, espero que sim, não tenho certeza, mas eu tenho o ímpeto de fazer essa pergunta, porque já venho pensando nisso há algum tempo. Você falou até recentemente que o movimento negro, nos anos 70, rompeu com o Estado, e agora você diz que ele está dentro do Estado. Eu não sei como é que o movimento negro hoje entende o que é o Estado, em relação à sociedade. Então, você sabe que a gente pode abrir uma discussão aqui se o Estado, de fato, ele tem a capacidade de gerar justiça social ou não. Eu acho que a gente não deve se furtar a essa reflexão. Não podemos dar de barato que o Estado é algo já pré-determinado na sua definição e função. A gente sabe que ele pode ter posições diversas quanto a isso. E não, claro, não quero incluir aqui nessa nossa conversa a percepção que os neoliberais têm de Estado, não é disso que estamos tratando. Tá? De maneiras que, assim, esse processo de políticas de ações afirmativas, e aí na questão específica da universidade, ou então de concursos públicos, é uma dimensão institucional da luta. Se eu não dizer, não é? Ou seja, você está querendo que o Estado incorpore dentro de si elementos com os quais a gente vai dirimir exatamente esses prejuízos históricos que a população negra teve no país. Esplêndido. Então, acho que isso está colocado. Agora, qual é a minha questão? Qual é o limite disso?
Eu fico me imaginando, Billy, se você vê a coisa diferente, eu vou aprender com você. O movimento negro não é unânime do ponto de vista político. Eu acho Sim. que todos não têm a mesma perspectiva política. Imagino, portanto, que cada um deve pensar as políticas e ações afirmativas numa direção. Entendeu? E é isso que eu queria te ouvir. O que se pode esperar da implantação efetiva disso, da luta por isso? Qual é o limite, se é que tem um limite das políticas e ações afirmativas? Porque eu, finalmente, quero dizer assim, que sociedade a gente quer? Entendeu? Não sei se a pergunta vai te permitir uma reflexão profunda. Não, sim. Mas é isso aí. Obrigado. Eu vejo da seguinte forma. Eu vou começar pensando um pouco, claro, né, de uma maneira muito superficial, essa relação do movimento negro com o Estado. Né? O movimento negro, ele nunca fez parte do Estado, ele passa a fazer parte do Estado. A gente tem, muitas vezes, tenta, ao exercitar um pouco a relação do movimento negro com o Estado, a gente tenta criar alguns períodos, sabe? Que é um período em que o movimento negro se caracteriza, principalmente a partir da década de 50 até os anos 70, início dos anos 80, o movimento negro ele vai se caracterizar pela denúncia do racismo. Pós-88, entendeu? E a partir, principalmente dos anos 90, com o reconhecimento de que o Estado brasileiro, né, tem dívida com as populações indígenas e com as populações negras, né, e com a criação do que ficou conhecido como GTI, né, Grupo de Trabalho Interministerial, criado nos anos 90, 96, mais precisamente, após a marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, o movimento negro passa a fazer parte, a ser interlocutor do Estado, e depois da Conferência de Durban, ele passa a atuar com pastas e com políticas no interior do Estado brasileiro. Então, eu acho que existe aí um movimento de não participação, um movimento que é caracterizado, entre outras coisas, pela denúncia, né? um momento em que o movimento é interlocutor e no momento em que o movimento negro faz parte. Eu acho que quando você faz parte, você tem alguns ganhos e você tem alguns prejuízos, né? Não só a participação no Estado, mas a própria mudança do Estado na relação com a sociedade, com a criação, por exemplo, das ONGs. ONGs é diferente de movimento. O movimento vai lá e protesta. E as ONGs, na maioria das vezes, trabalham com uma pauta, trabalham com uma agência. Entendeu? Então, são formas distintas de você se organizar. E muitas vezes a sua pauta é definida de cima para baixo. Então, eu acho que tem essa característica. Eu entendo que as cotas são políticas liberais, produzidas no interior do Estado que é liberal. Mas independente do governo. Ele é liberal independente do governo. Com maior ou com menor intensidade, mas sempre liberal. Entendeu? Mas se o Estado criou, né, porque o Estado brasileiro é posterior à escravização. O Estado brasileiro, constituído como um Estado, poderia ter se estruturado de uma outra forma. E ele mantém essas mesmas estruturas, né, discriminatórias e que estratificam as pessoas. Então, ele é, no mínimo, sócio disso. Ele não inventou racismo, mas ele compactua com isso. Entendeu? Hoje, esse Estado tem que descompactuar. Não dá para querer que o Estado descompactue, como muitas pessoas dizem. Mas não seria melhor investir na educação básica? Poxa, tem uns cálculos aí que a gente não sabia que o caminho ia caminhar, o debate iria para esse lado, então eu não estou com essas informações aqui, mas depois eu posso passar para vocês as fontes do que eu vou dizer agora. Que para você igualar, por exemplo, em termos socioeconômicos, pretos, negros e brancos, você vai precisar de 120 anos, entendeu? E uns 70, 80 para igualar na educação básica, em termos de proficiência. Você acha mesmo que dá para esperar? Entendeu? Então as pessoas dizem, não, você tem que esperar. Não tem que esperar nada. A gente vai fazer isso, vamos pegar
Vamos subir no bonde com o bonde andando, entendeu? E vamos ver como é que dá lá, como é que vai. Ô, Billy, deixa eu retomar um pouco isso que você está falando, pensando na própria universidade, né, dentro do ambiente universitário. Essa coisa do mérito, como você chamou a atenção, né, essa discussão sobre a meritocracia, ela aparece, eu não sei se você concorda comigo, num nível interessante da gente criticar, que é, assim, uma certa discussão dentro da universidade, que aí, de fato, a gente consegue encurtar o caminho. Ou seja, a política afirmativa, ela ganha dimensão que dentro do espaço universitário, de fato, você consegue que a população consiga um ganho real mais rapidamente. Por outro lado, eu não sei se você identifica, mas ao mesmo tempo que isso acontece, no debate político, a universidade nunca foi tão atacada, né? E tem uma certa correspondência no tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, do espaço que é de bagunça, que ninguém estuda nada, que a universidade não... Quer dizer, a universidade passou por muitas fases, né, no debate político, de crítica, mas parece que a partir daí começa um discurso, né, político de desqualificação da própria instituição, como dizendo, bom, agora ela não preserva o mérito, portanto, ela também já não serve mais, né? Como se ela ficasse espelhando, vamos dizer assim, essa dramaticidade da desigualdade de um jeito negativo, não é? Olha, eu acho que sim, tem relação direta com o mérito, isso também, e eu acho que isso também é uma ambiguidade, né? Porque, ao mesmo tempo que internamente e até externamente para determinados setores existe o mérito ainda como um valor, e o que é até estranho, né? Porque o mérito ele é construído em situações desiguais, né? Não é construído, ou seja, todo mundo partindo de um mesmo lugar, né? Então, essa situação desigual já seria algo para problematizar o mérito. Mas eu tenho a impressão que os ataques atuais na universidade, eles estão dentro de um mesmo projeto, que é um projeto que tem atacado a educação básica, que é um projeto de comercializar isso, de transformar isso em um produto comercial, entendeu? A universidade, para fazer isso, eu tenho que desqualificar. Eu tenho que tirar a importância que ela tem para o Estado e para a nação. E olha como se a gente tivesse um tempo para aprofundar isso, para onde essa discussão caminharia. Nós estamos vivendo agora um debate sobre soberania. E dá para falar em soberania quando você desqualifica uma instituição como a Universidade de São Paulo? Nós podemos criticá-la, entendeu? E devemos criticá-la, mas, entendeu? Da maneira rasa como vem sendo feita, isso é um movimento organizado. E eu acho que este é um movimento organizado que, de uma certa forma, vem se organizando junto com os planos nacional de educação, pelo menos desde 2008, que olha para a educação como algo comercial. Comercial. Então, desqualificar a universidade pública tem também esse interesse. E o interesse político, porque ela diminui a participação e a formação de sujeitos críticos. E isso hoje é de interesse, no meu entendimento, entendeu? De uma ordem global. Eu não sei em que medida vocês acompanham esse debate na educação, mas na educação básica, né? No ensino médio. Mas recentemente, aí, há uns 2 anos atrás, 3 anos, talvez um pouco mais, um grande grupo criou uma escola no Brasil com padrões internacional. E este grupo, entendeu? Saiu recrutando professores nos colégios mais elitizados, nos cursinhos, enfim. Saiu recrutando um grupo de pessoas, convidando essas pessoas para fazerem testes, então, educadores, coordenadores, supervisores. Eles buscavam, entendeu, o que eles entendem ser a nata desta educação básica e do ensino médio, entendeu? Para levar nessa escola que tinha mensalidade de, mais na educação básica, aí, cerca de 8 mil, 9 mil reais por mês, entendeu? Este não é um projeto nacional, este é um projeto global. E este mesmo projeto global já não enxerga, aí sim, nas universidades brasileiras, o prestígio que esta elite quer ter.
as nacionalidades, elas são retomadas hoje da maneira como vem sendo retomado pelo comportamento do Trump. Mas o que nós estamos fazendo, na maioria das vezes, e fizemos isso para o bem e para o mal, foi diminuir a importância da nossa nacionalidade e do nacional. Eu não estou aqui querendo fazer um discurso nacionalista, mas é a base, entendeu? Para a produção de desenvolvimento, em certa medida. Porque sem regra nenhuma, a gente enxerga o que a gente está vivendo agora. Então, há limites nisso, mas há sujeitos que são sujeitos globais. Eles não têm mais a nacionalidade. O peso que a nacionalidade brasileira tem para mim, não tem para quem pode ter 2, 3 ou 4. Entendeu? E este grupo, e essas pessoas são atendidas, esse grupo de pessoas tem nesses grupos quem vai atender a formação desses sujeitos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem duas situações. A gente tem uma situação que eu entendo que é um plano mesmo, entendeu? De vender o Brasil, de entregar o Brasil com aquilo que o Brasil tem de mais precioso, entendeu? E eu acho, entendeu? As universidades públicas esse espaço. Eu sou um crítico da USP, sempre fui ao longo da minha vida, mas eu sempre quis entrar nela. Entendeu? E assim, várias pessoas. Então, se nós considerássemos os vários recortes, né, da onde partem essa desqualificação da universidade hoje, o mérito é um deles, mas a gente teria os interesses de uma classe política entreguista, a gente tem a visão conservadora, ultraconservadora de grupos religiosos, que também tem interesses comerciais e entreguistas. Então, acho que a gente vive um momento bem difícil, bem complicado, entendeu? O mérito assume a cara do discurso político, né? É mais fácil de uma adesão, né, de uma parte da sociedade, né? Nessa questão, né? Eu acho que ele acaba tendo um serviço, né? Ele serve quando você quer propagandear, quando você quer criticar a política afirmativa, entendeu? Mas ele não é reconhecido quando ele precisa ser reconhecido, entendeu? Na sua capacidade de formar e de gerar política, de gerar ciência, de gerar tecnologia. Eu acho que ele ocupa hoje esse lugar. Isso. Assumir, né, que estava ligado à política afirmativa talvez não tivesse o efeito político, né? É isso, né? Acho que exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Professor, eu preciso encerrar aqui que o nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito. Quero contar para você, na verdade, mais para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu imagino que você saiba, mas eu preciso falar nesse episódio aqui, que eu quero contar uma história, né? A gente ficou um bom tempo, a USP, né? De 2014 até a pandemia, mais ou menos, a gente ficou um bom tempo contratando muito pouco professor, né? E aí coincidiu ali em 2023 uma leva grande de contratações com, finalmente, uma regulamentação na USP de ações afirmativas, de reserva de vagas, né? De reserva de vagas para docentes. E a decisão que os órgãos centrais, o Conselho Universitário tomou, foi que essa regulação valeria para todos os concursos, fora esses que estavam em andamento. A Defensoria Pública, com razão, entrou com uma ação contra essa decisão dos órgãos centrais, porque justamente deixava de fora provavelmente a maior leva de contratações de professores que poderia receber aí uma quantidade expressiva de professores negros. A gente foi cobrado, acho que com razão, pelo coletivo de negras e negros aqui da USP, e aí a gente disso tirou uma campanha, isso que eu queria contar aqui, se você não sabe, mas enfim, contar para quem está nos ouvindo, principalmente, que o nosso entendimento aqui no sindicato na USP é que a USP ficou como que devendo essas vagas. Nas nossas contas são 175 vagas que deveriam ter sido reservadas para negros e que não foram porque, por uma manobra qualquer, não entraram nessa regulamentação quando a regulamentação foi aprovada. Então, é isso que eu queria contar. Então, das nossas ações aqui, uma das coisas que a gente tem defendido é que a USP reconheça essa dívida, vamos dizer. E alguma hora a gente teve aí, umas semanas atrás, eu estava com o Marcelo, a gente foi
teve a primeira reunião com o reitor e a gente tem interesse de alguma hora se reunir de novo com a reitoria para cobrar essas vagas deles lá e pelo menos o reconhecimento, né? É isso, professor, quero agradecer muito mesmo, foi muito bom te ouvir, aprendi muito. Que é isso, eu que agradeço o convite e fico super feliz, Márcio, com essa informação que você passou. Primeiro porque eu acho que a gente pode compartilhar isso, eu não tinha com esse detalhe que você está passando, e isso também ajuda a gente a ter uma compreensão que a USP, né, é em si também um universo, né? A gente poderia declinar a USP no plural, né? Então tem essa USP que é hoje essas pessoas, vocês que estão assumindo a associação docente e que tem uma perspectiva, que tem uma visão, que tem um compromisso com isso. Mas isso pode mudar, né? Não no caso da USP, inclusive, estou falando da USP de uma maneira geral. Então são muitas universidades e saber que tem gente comprometida com isso é um alento. Entendeu? Então, parabéns. Eu agradeço pela sua informação, que eu desconhecia isso. Muito obrigado. E obrigado aí pelo convite, viu? Foi um prazer. Billy, um prazer te conhecer. Muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui conosco. Teremos outras oportunidades, eu espero. Legal. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu, Billy, tchau. Billy, Valeu, Elvio. Valeu, um abraço. se espera ver o quanto mais breve possível. Já parou de gravar? Porque eu preciso fazer uma pergunta aqui. Peraí, Eu não quero comprometer o meu amigo. Me dá só um segundo eu encerrar aqui. Gente, queria agradecer muito pela audiência de vocês. Nos encontramos, se tudo der certo, daqui 2 semanas, com mais um assunto aí para o podcast da DUSP. Se vocês quiserem entrar em contato, além dos e-mails institucionais, a gente tem um fórum, que é o fórum.adusp.org.br. E é isso, nos vemos daqui 2 semanas. Um abraço, até a próxima. Valeu.